E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo. Esse vídeo é o vídeo de Miro, estão me pedindo faz tempo para gravar esse. Um salve especial aí pro Dirley. Toda aula que eu abro, o Dirley tá lá. Paulo, quando sai o vídeo de Miro? Então, Dirley, isso aqui é para você, meu irmão. Pessoal, vou falar um pouquinho sobre o que é o Miro, introduzir um pouquinho sobre esse software, a importância dele. Vou trabalhar bem aos poucos ali nas ferramentas, então preparei um vídeo aí bem legal. Espero que vocês curtam. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Pra gente começar, tô aqui no Miro, aula de Miro no Miro, é o primeiro passo. Troquei uma ideia com o ChatGPT, pedi uma ajuda aí pro ChatGPT me gerar alguns tópicos que são importantes falar sobre o Miro em si. Então, só pra gente ter um feeling do que vai ter, eu vou começar introduzindo e depois vou passar por cima de cada um desses tópicos, beleza? E aí eu separei aqui alguns tópicos mais avançados, mas pra gente ter um feeling do que é possível fazer. Beleza? Obviamente que eu não vou mostrar tudo que tem no software, tem 1 milhão de coisas, mas eu quero trazer um primeiro feeling. Eu vou aproveitar eu tô aqui no perfil do Chrome da própria fábrica em si, e eu vou começar fazendo uma conta gratuita nesse cara, mais pra gente testar, e eu vou fazer uma conta com o Google, aprovando aqui os termos, selecionando o e-mail da fábrica, que é um e-mail que eu acho que não tem nenhuma conta, se tiver ela tá bem no zero. E o primeiro passo para a gente iniciar no Miro em si é entrar no site miro.com e fazer essa conta. Fazer o setup do primeiro time, o Miro ele vai deixar o seu time aí, você vai ter um primeiro time gratuito, você consegue ter até 3 boards. Vou falar um pouquinho sobre o que ele faz no plano gratuito, mas a princípio é uma ferramenta que dá para usar de boa de graça. Eu usei ela bastante tempo de graça até começar a pagar. Então aqui eu vou colocar time de teste. Não vou entrar muito no detalhe desse rolê aqui não, skip. E vamos já começar direto, let's start. E é isso. Então, o Miro ele tem uma parte tutorial bem boa, ele tem várias dicas aqui no início. Depois eu até recomendo você dar uma olhadinha nas coisas que tem. Como eu selecionei ali a primeira de brainstorm, ele já criou um teste de exemplo aqui para mim. Ele está falando para você escolher se está usando o trackpad ou o mouse. Eu vou colocar que eu estou usando o mouse. E a princípio eu posso fazer o scroll com a bolinha do mouse para dar zoom out e zoom in. Ele já começa o tutorialzinho, né? Então, fazer o zoom out agora, perfeito. Right click, então clica com o botão direito e arrasta para se movimentar. Para a galera que é de desenvolvimento de games ou curte software 3D, botão do meio do mouse também faz isso, beleza? A gente tem a parte, ele está falando assim, comece a editar um texto, então clique em algum stick node para adicionar ideas para o board. Então se você der um clique em cima desse post-it, ele seleciona, 2 cliques ele edita. Então 2 cliques edita e por aí vai. E você pode colocar algum textinho. Beleza? Se você quiser fazer, ele já está falando a parte de colaboração, para mim esse é o principal potencial que o Miro tem, é você trabalhar junto com pessoas. Então tem um botão de share, você consegue compartilhar ou convidar as pessoas por e-mail, convidar para o time e para o board, ou você pode compartilhar o board pelo link. Então dá para você chegar e falar, qualquer um com o link do board pode visualizar, ou qualquer um pode comentar ou editar. Para você conseguir compartilhar com o link, você precisa fazer o upgrade. Então, na versão do Miro Free, você só vai conseguir adicionar as pessoas ao time e aí ela vai ter acesso a todos os boards em si. Mas eu recomendo bastante que vocês utilizem essa ferramenta em conjunto, porque, é o principal potencial da ferramenta, é todo mundo entrar em conjunto. E com esse link do board, qualquer um entra direto pelo navegador, beleza? Além disso, é possível você baixar o Miro e você rodar ele direto no navegador, no desktop, desculpa. Se você instala o Miro, por exemplo, aqui eu baixei o Miro e ele baixa como um aplicativo. Você faz com que o Miro tenha uma janela exclusiva para ele. Por baixo dos panos é como se ele estivesse renderizando um Chrome aqui mesmo, mas eu acho que fica mais interessante pelo fato de ficar separado aqui no Alt Tab, pelo fato dele ter uma janela dedicada, traz um pouco mais de performance. O Chrome, quando você fica com muita aba e a sua memória é pouca, ele vai meio que sugando a memória das abas, ele vai eliminando a renderização das abas, e isso pode fazer com que o Miro saia de carregamento também. Tanto faz qual das duas formas, mas eu geralmente vou usar com o Miro instalado, beleza? E aí para instalar deve ser simples, só colocar um Miro download, deve aparecer fácil download do Miro em seu dispositivo, e aqui tem direto no mobile ou tablet. Eu uso inclusive essas funções porque é bem simples de visualizar e votar ou qualquer coisa que não esteja, se você tiver sem PC ou alguém tiver sem PC, consegue participar.
O Miro para desktop, né, que é esse que eu estou utilizando, e tem esse para telas interativas, nunca usei, mas deve ser bem parecido com o desktop. Fechou? Então, a princípio, como a gente viu, essa parte de post-it, a parte de você criar um board bem rápido e você ter vários elementos aqui na esquerda, faz com que o Miro seja uma ferramenta bem versátil para você fazer literalmente qualquer coisa. Eu tenho curtido bastante o Miro para fazer uma parte de planejamento de projetos junto e também para, quando eu quero debater sobre alguma ideia, é uma forma de eu documentar aquele raciocínio. Então, eu uso o Miro, acho que tem, sei lá, uns 3 anos para bastante coisa. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui mais que ele tem no tutorial. Ele fala pra gente adicionar algumas tags, essa parte de tag aqui é interessante, só para dar um feeling para vocês. Todo elemento, como um post-it, eu consigo transformar ele para vários outros shapes em si. Então, desde um card, ou eu posso transformar esse card aqui eventualmente em, sei lá, só um texto simples. Então, o Miro ele tem essa versatilidade de formas, e todas as formas possuem as tags, então você consegue etiquetar esse cara. Se eu colocar, esse aqui é essencial, eu posso escrever que é essencial. Pronto, ele criou uma tag para o meu board inteiro, já adicionou para esse cara, e aí eu posso usar essa tag em outros locais, ou eu posso pegar caras novos e colocar, esse aqui é prioridade média. E aí eu trabalho em alguma cor diferente e crio a tag. Então com isso a gente consegue ter esse sistema de você etiquetar, dá para colocar infinitas coisas dependendo do que fizer sentido. Vamos ver o que mais que ele tem. Adicionar emojis. Aqui ele tem esse botãozinho de emoji, é bem parecido com a tag em si, mas você já adiciona alguma coisinha a mais e mais pessoas podem adicionar, então acho que isso é legal também. Selecionar múltiplos itens. Aqui ele está falando, segura Shift e depois clica e segura para mover vários. Como eu estou com o mouse, eu não preciso clicar com o Shift. Se eu só clicar e segurar, ele já faz a seleção. Mas se eu clicar em cima de algum elemento, percebe que ele arrasta. Então eu preciso clicar fora de algum elemento e aí selecionar mais de alguns. Não sei porque ele falou que precisa do Shift, mas ele está viajando, não precisa não. Beleza? Então selecionou vários elementos, faz o segura, arrasta normal e o Ctrl Z ele desfaz. Ou você pode clicar aqui no botão Undo, Ctrl Z, ou o Redo, Ctrl Shift Z, você refaz aquilo, beleza? O Ctrl Y também refaz. Ele tem a opção do Ctrl Z e Ctrl Shift Z, mas o Ctrl Y também refaz, beleza? Então, 2 atalhos aí. Tem esse Auto Arrange, que é bem interessante. Você seleciona vários itens e aí você tem esse botãozinho aqui do lado. É um botãozinho bem sutil, poucas pessoas veem. Mas se você clicar e segurar, dá para você arrastar vários elementos, meio que já ajustando conforme tem no espaço. Tá vendo? Então, às vezes, a gente fica perdendo muito tempo ajustando, estruturando ali, não precisa, tem esse botãozinho, funciona com qualquer conjunto de elementos. E por último tem a parte de Get Feedback, ele tem um das aplicações aqui é o Comment, ou você pode acessar com o atalho C de comentário, e aí se eu apertar C ou clicar em Comment e clicar em algum local, ele vai adicionar um comentário nesse ponto, e aí eu posso falar, preciso de ajuda aqui, posso enviar esse comentário. A partir de agora, qualquer pessoa que estiver dentro do projeto vai conseguir visualizar esses comentários, é só clicar. Ele tem todo o mecanismo de arroba para você fazer notificação, você pode mudar a cor desse comentário, você pode marcar ele como resolvido, tem todo um ecossistema de comentário. Isso facilita bastante uma comunicação assíncrona, que é aquela comunicação em que você não precisa estar presente numa call, você não precisa estar no mesmo momento que a pessoa, mas você consegue evoluir o pensamento ou o raciocínio sobre alguma coisa só adicionando esses comentários. Então, uma estratégia de comunicação assíncrona bem interessante. Show de bola, finalizei esse tutorial, então acho que aqui já deu para ter um primeiro feeling do Miro, e agora o que eu vou fazer é ir para o meu board. Nesse board eu já deixei preparado algumas coisinhas aqui de tópicos. Então, como eu falei, para a gente avançar um pouco mais no Miro, eu vou falar um pouquinho sobre criação de um quadro, beleza? Primeiro passo para a gente criar um quadro. Percebe que aqui a diferença entre o que eu tinha na fábrica e esse que eu tenho aqui na esquerda, aqui eu tenho um monte de atalho, como se fosse aqui a minha maleta de ferramentas, né? Eu posso clicar nesse botão More Apps e o Miro tem uma infinidade de aplicações, então se por acaso eu tiver algum item na minha esquerda que você não tem aí na sua ferramenta, você pode buscar, beleza? Se eu clicar em Get More Apps, ele vai ter uma lista com muita coisa. O Miro, como ele consegue... Você consegue desenvolver fácil uma integração com ele tem uma API aberta, muita empresa, muita gente começou a integrar. Então é bem possível que existam ferramentas úteis. Geralmente o que eu faço de vez em quando eu
paro um tempinho e dou uma olhada. Eu dou uma explorada do que tem, olho uns vídeos, eu vejo o que a galera tá usando, porque, mensalmente tem coisas novas aparecendo aí. Eu deixei aqui o meu kit, que é o kit que eu sempre uso, então dá pra ver que tem bastante coisa. Ao longo desse vídeo eu vou passar por alguns que eu acho que eu considero importantes. Então, agora que a gente já fez a introdução, já entende o lance do Miro como uma lousa, sabe os primeiros passos de navegação, como arrastar, selecionar, dá pra gente avançar e organizar as coisas dentro de um quadro. Essa é uma coisa que eu demorei um pouco para aprender, mas a partir do momento que eu consegui entender esse mecanismo de quadro, ficou um pouco mais fácil de organizar. A princípio, um quadro no Miro está disponível nessa opção aqui, Frame. Então, se você apertar a letra F ou clicar nesse atalho Frame, você consegue escolher uma dessas opções. Eu geralmente uso mais a opção Custom, e aí ele cria um frame igual ao frame que eu estava anterior selecionado, e eu posso ajustar o tamanho desse frame. Por padrão, esse frame ele vem com uma cor transparente. Então, se você usar o Miro pela primeira vez, você vai ver que o frame que você criou ele vem transparente. E eu gosto de sempre deixar uma cor branca. Eu faço isso porque eu consigo diferenciar o que está com frame e o que está sem frame. Eu geralmente nomeio esse frame, dando 2 cliques nele, colocando. Então, se aqui eu vou falar sobre o tópico criando um quadro, eu vou colocar o nome criando um quadro, porque se eu der um zoom out muito forte no Miro, eu consigo visualizar esse texto de longe, beleza? É óbvio que esse zoom out do Miro ele depende da quantidade de elementos. Se eu percebo que se eu adicionar um elemento mais longe, eu consigo dar um zoom out maior e depois ele trava. Então o Miro ele tem um zoom out meio infinito, mas ele é inteligentinho. Ele vai de acordo com a sua aplicação. Você pode literalmente ir infinitamente para os lados aqui. Isso traz bastante potencial, né, para você criar várias coisas, mas também traz mais lag. PCs muito lentos vão ficar difíceis de navegar quando o Miro tiver muita coisa, beleza? O Miro até tem uma inteligência, se você tiver num zoom, ele meio que elimina o carregamento dos outros elementos e tal, mas quando você dá um zoom out muito forte ou precisa navegar entre elementos, é mais difícil, tem que pensar nisso. Talvez ter vários boards possa ser um caminho mais interessante, conforme ele for ficando gigantesco. Boa, então, criando um quadro, a gente pode adicionar o que a gente quiser aqui. Então, se eu apertar esse atalho Stick Note, ou a letra N de Note, que é o jeito mais rápido, né? Eu consigo adicionar um primeiro post-it, e aqui, geralmente, se eu for falar sobre introdução ao quadro, eu vou colocar aqui o nome do que eu quero colocar, intro ao quadro, por exemplo, ou criando quadros. Eu geralmente coloco um post-it de início, e uma recomendação que eu dou também, esse primeiro post-it que você coloca, percebe que ele tem um tamanho aqui, que é o tamanho do sticker, por padrão ele vem como M, ou você pode mudar para pequeno, médio ou grande. Eu geralmente recomendo colocar sempre o primeiro post-it no tamanho S, para você ter uma referência de tamanho aqui no Miro, porque é muito fácil você se perder. Por exemplo, se eu tirar uma print, eu vou usar o atalho do Windows Shift S para tirar uma print desse frame, ele vai jogar isso direto para minha área de transferência, e agora eu vou colar aqui nesse meu quadro. Percebe que ele colou a print e ele colocou um tamanho que é o tamanho original. Então o tamanho que estava na minha tela, ele colocou aqui com o tamanho original, e percebe que se eu comparar esse tamanho original com o meu post-it S, ele ficou num tamanho razoável. O que eu vejo muita gente fazendo, às vezes coloca um post-it que está grande ou um post-it que está maior, a pessoa não tem uma sensação de referência, o que ela faz? Ela dá um zoom out até o ponto que esse cara aqui não fica tão grande. Quando ela vai colar uma print do lado, ela percebe que a print ficou muito pequena. O que ela faz? Ajusta o tamanho da print na mão para ficar com essa proporção. Para você não ter que ficar ajustando a proporção das coisas, já começa com a referência logo de início. Já coloca um post-it small, esse vai ser a sua referência, e a partir disso, tudo que você usar no Miro já vai vir com essa ferramenta de tamanho. Eu vou falar um pouco mais depois sobre o Mind Map, por exemplo, mas só um exemplo aqui, ó, quando eu crio um Mind Map, percebe que ele cria com tamanho 14 de fonte, já está bem compatível com esse meu size, né, do small que a gente colocou no post-it. Então essa é uma dica também, sempre que criar um frame, coloca um post-it small e segue, sem precisar ficar ajustando o tamanho de coisa, tá? Esse foi um negócio que eu levei uns 2 anos para aprender, e aí tem uns Miro meu que são gigantescos, outros são super pequenos, e aí depois que eu comecei a usar essa técnica, parou. Você também pode mudar a cor do post-it, às vezes eu coloco, acho que cor ajuda bastante você a agrupar ideias ou classificar ideias, eu gosto bastante de usar post-its com diferentes cores para conectar.
Uma coisa que eu gosto de fazer também, quando o texto é muito grande, eu aumento aqui lateralmente o post-it para deixar ele mais retangular, menos quadrado. Eu acho que funciona bem para alguns casos, beleza? Principalmente textos introdutórios. Então, com isso, a gente já sabe como criar um frame, ajustar um tamanho de início. Falta um outro toque também. Quando a gente cria um frame, a gente tem a opção de phone, tablet e browser. Esses caras também funcionam como frames, só que eles são feitos geralmente para você editar algum conteúdo, para você fazer algum wireframe de interface. Se eu colocar aqui Show Device, por exemplo, ó, percebe que ele já mostra essa barrinha do browser, no caso, e eu posso mudar de browser para tablet, ele já tem a mesma coisa diferente, ou eu posso usar phone, e é isso. Um grande detalhe, apesar de ser bem interessante isso, e você pode usar esse recurso de Wireframe Library para você adicionar coisas aqui dentro, como botões e tal, semelhante ao que o Figma faz, para quem conhece o software de criação de UI Figma. O Miro também tem uma biblioteca de wireframe para estruturar esses pensamentos rápidos. Não se compara com a do Figma, tá? Do Figma é infinitamente superior. O do Miro ela quebra um galho, ela ajuda a estruturar, mas ela não tem um monte de recursos que tem no Figma. No entanto, percebe que quando eu modifico, quando eu arrasto o meu frame, ele arrasta os elementos juntos. O único ponto de atenção que eu quero trazer é quando eu tenho um frame de browser dentro de outro frame comum. Quando eu arrasto esse outro frame comum, percebe que ele não arrasta o frame do browser. E é a mesma coisa. Então, um frame em cima do outro, eles são independentes. Se eu quiser arrastar todos esses caras, eu teria que selecionar, clicando e arrastando. Aí agora eu consigo arrastar eles, beleza? Acho que um único ponto de atenção, porque é comum, quando a gente está fazendo wireframe, a gente fazer isso dentro de um outro frame, que junta as ideias. E só para você saber que arrastou um, ele não arrasta tudo, você tem que selecionar e aí você consegue arrastar. Beleza? Curto bastante esses frames para organizar. Sou suspeito para falar, porque meus Miros têm 1 bilhão de frames, mas é isso. Em termos de organização de frames, eu costumo também, quando eu estou planejando, eu crio uma estrutura de frames inicial, e essa estrutura de frames inicial, eu já crio ela pensando em expansão. Então, sempre quando eu vou trabalhar com vários frames em si, eu coloco um tamanho um pouco maior aqui para o frame de altura, e eu sempre deixo a largura disponível para crescer infinitamente. Então, por exemplo, se eu for criar um novo frame aqui, eu vou arrastar esse frame para cá, e é isso. Eu posso ir criando vários frames, um embaixo do outro, e a partir disso eu tenho espaço infinito para crescer para o lado, beleza? Conforme eu vou empilhando esses frames e expandindo meu pensamento, ou fazendo isso bem orgânico, eu sempre tenho espaço para evoluir, sem ter que ficar arrastando muita coisa, beleza? Então essa é uma dica que eu dou, sempre organizar suas ideias em quadros e utilizar eles de uma maneira legal. Fechou? Esse item aqui está concluído. Adicionar conteúdo, eu cheguei a adicionar post-its e coisas do tipo, né? Acho que aqui é bem básico. Se você quiser adicionar mais elementos a um frame em si, estruturando alguma ideia, tem alguns outros que eu considero legais. Além do post-it, a gente consegue adicionar também esse Icon Finder. Eu gosto bastante desse cara porque ele é bem simples e você consegue buscar várias imagens que estão disponíveis. Então, se eu quiser um ícone, sei lá, de um user, eu consigo colocar user, ele aparece várias coisas aqui. E tudo que está aqui é vetorizado. Então, qualquer imagem que eu arraste para cá, ela está como SVG, eu consigo aumentar ela sem perder qualidade. Então, às vezes eu preciso trabalhar com uma imagem grande, percebe que dá para ajustar o tamanho sem perder qualidade. Eu costumo usar bastante esses ícones aqui para prototipar, porque, sei lá, eu estou fazendo um jogo, essa é a minha personagem, eu consigo clicar, arrastar e sair andando, simular coisas. Se eu quiser trazer um texto, por exemplo, falar, esse aqui é o meu personagem principal, um é o outro é o NPC, eu consigo colocar aqui, ó. Então, NPC, cria um elementinho de texto usando essa ferramenta text, ou simplesmente o atalho T. E aí eu posso aumentar esse texto, jogar um negrito nele, coloco ele mais ou menos junto, seleciono os dois elementos e crio um grupo. Para criar um grupo, é esse botãozinho, Group Objects, ou o atalho Ctrl G de grupo. Ctrl G ele agrupa, e aí agora quando você arrasta, percebe que ele arrasta com o texto junto. Então eu costumo fazer bastante, usar esse recurso bastante, formatar o texto, trabalhar com fonte, e aí eu agrupo esse cara, que é para ter um feeling um pouco melhor. Beleza? Quando eu arrasto, ele arrasta todo mundo. Então acho que esse Icon Finder fica como referência para quando a gente adicionar esses elementos. O que mais que a gente tem interessante? Deixa eu deletar essa print. Essa print eu vou deixar de referência, mas deixa eu voltar para o meu tópico.
Imagens, gráficos, imagem já mostrei como é que faz, né? Simplesmente você pega uma imagem da internet, copia e cola. Então deixa eu pegar aqui na fábrica uma imagem da internet. Vamos ver o que ele vem aqui. Vou pegar esse carinha aqui, direito, copiar imagem. E vou colar simplesmente aqui no Miro. E é isso. Ele cola exatamente onde está o mouse, então é importante você deixar o... Clica onde você quer, né? Só passa o mouse e ele vai colar onde seu mouse está. Um outro ponto que eu acho interessante também, já aproveitar para mostrar, se eu quiser pegar uma imagem, como essa aqui, e colar no lugar de outra, eu posso selecionar a imagem original, Ctrl V, com a imagem selecionada, ele vai colar por cima a nova imagem, beleza? E aí ele substitui. Então às vezes você não quer ficar reposicionando, você pode fazer isso. Um outro parênteses também, eu estou usando a imagem com o tamanho original, mas você pode usar dar um resize aqui, colocar original size. Percebe que eu colei por cima, mas não estava no original size, agora sim tá. Ou eu posso já colocar metade do tamanho. Eu geralmente gosto de deixar as imagens com o tamanho original, porque aí sempre tem a referência básica, né? E aí qualquer coisa eu faço um ajuste fino de resize, mexendo aqui sem perder a proporção. Então, esse é um negócio que eu faço bastante também. Uma outra coisa que eu gosto, por exemplo, se eu quiser extrair só esse título de uma imagem, isso é bem comum, eu coloco esse Mask and Crop. Você pode dar 2 cliques na imagem ou selecionar esse atalho. Ele vai ativar essa opção de crop, então você consegue selecionar e falar, eu quero que a imagem mostre somente isso aqui. E aí esse é um ponto comum, então eu consigo separar esse recurso da imagem e depois, se eu quiser, eu posso dar 2 cliques, a imagem original ainda está aqui, eu arrasto e falo, não, agora eu quero que apareça só a corujinha. Então, eu ajusto a máscara, ajusto a posição, e é isso. Então agora meio que com 2 imagens eu tenho esses elementos separados. Às vezes isso é interessante para prototipar, você pegar uma imagem maior, e aí você já faz o crop direto aqui no Miro, e se você quer pedaços novos dela, você deixa a imagem original, você consegue ajustar por aqui. Esse é um recurso que eu curto bastante também. Show de bola, eu acho que esse aqui é isso. Próximo tópico para a gente falar é como trabalhar com camadas, então como utilizar camadas no Miro para organizar o conteúdo do quadro e garantir a clareza da apresentação. Esse é um recurso simples. Toda vez que você arrasta uma imagem, quando você cola uma imagem nova, ela cola na camada acima. Então, as imagens antigas ficam numa camada abaixo. Essa camada nada mais é do que uma coisa por cima da outra. Então, se eu quiser pegar esse elemento e colocar ele numa camada acima, eu posso clicar com o botão direito e eu tenho essas opções: Bring to Front ou Send to Back. E aí eu posso subir esse elemento com Page Up e Page Down e eu consigo brincar um pouquinho com esse recurso, beleza? Isso dá para fazer com qualquer elemento. Percebe que a gente tem um Bring Up, Send to Back e é isso. Page Up, Page Down. Essa é uma coisa que eu faço bastante. Criei um elemento novo, ele fica por cima, aí eu trago outro elemento que eu quero por cima e dou um Page Up. Beleza? E é isso. Então fica a referência aí das camadas. A princípio desse cara. É isso. Colaboração em tempo real. Esse é um ponto, assim, acho que aqui tem umas coisas legais. Eu já falei sobre comentário, né? Mas eu quero falar um pouquinho sobre uma outra ferramenta que a gente tem. Então, primeiro de tudo, acho que eu vou abrir Vou abrir esse mesmo board que a gente criou. Só que eu vou abrir esse cara no navegador. E eu vou ter o meu outro Miro aqui na direita. Então, deixa eu até... Aqui nesse Miro que está na direita, ele está instalado e eu estou na minha conta pessoal. E no da esquerda eu estou com a conta da fábrica, que a princípio não tem acesso a esse board. Então deixa eu fazer um share desse board. Vou copiar o link dele. E vou colar aqui. Percebe que logo que eu abri o Miro no navegador, ele detecta que eu tenho o Miro instalado. E ele pergunta se eu quero abrir o Miro no desktop. Eu vou cancelar, porque eu não quero que ele abra no desktop. Aqui para mim tá bom. E aí percebe que ele entrou logo no começo do frame, né, provavelmente onde estava setado como início. E se eu quiser seguir uma pessoa, eu posso clicar na fotinha dela. Então agora eu estou seguindo essa pessoa conforme qualquer movimento que eu faça aqui na direita. Se eu arrastar, percebe que a outra tela também atualiza. Então isso é útil para quando você está apresentando alguma coisa, quando você está mostrando alguma ideia, colocar alguém para seguir e tal. Também é possível, vamos supor que aqui na esquerda não está seguindo, uma pessoa nova que iniciou. Então o que eu vou fazer é clicar aqui com o botão esquerdo em cima da minha imagem. E eu posso colocar aqui, ó, Bring Everyone to Me ou Bring to Me, selecionar uma pessoa específica. Então eu posso selecionar só um usuário ou todo mundo. E aí o que ele faz é
todo mundo passa a te seguir automático. Então, quando você está apresentando o Miro para uma pessoa nova, talvez seja interessante você fazer com que ela te siga, clicando nesse botão, porque ela não precisa saber como é que faz isso, né? E aí depois você vai introduzindo, vai explicando um pouco sobre o funcionamento. Beleza? Então, o Zoom também funciona, né? Acho que é legal você poder controlar a tela das outras pessoas. Se a pessoa por acaso se movimentou, ela para de seguir. E é isso. Então ela ainda tem controle sobre tudo. Para colaboração, o Miro ele tem muita ferramenta. Então, uma das coisas é você visualiza sempre o mouse das outras pessoas, a não ser que você habilite essa opção aqui, ó, Hide Collaborators Cursors. Então você esconde o cursor dos colaboradores, aí você pode movimentar à vontade que ele não aparece, beleza? Então, às vezes a pessoa está com o mouse em cima de alguma informação que você quer visualizar e tal, você pode desativar. O Miro ele tem algumas reações que é possível a gente fazer, então eu posso colocar alguma coisinha, aparece meu nome lá, eu consigo levantar a mão se eu quiser falar alguma coisa, aparece que alguém está querendo falar. Ele tem uma ferramenta bem boa assim para você conseguir trabalhar junto, né? Aqui dentro dessas opções que a gente tem aqui em cima, eu tenho opções que aparecem para todo mundo, como timer, eu consigo iniciar um cronômetro. Estou fazendo uma atividade que tem tempo, posso fazer um cronômetro aqui, colocar uma musiquinha e tal. Ele tem umas musiquinhas bem simples e dá para dar play. Qualquer pessoa consegue adicionar tempo, ele mostra que foi adicionado. É uma função bem simples de cronômetro já integrada. Ele tem um mecanismo de votação. Esse mecanismo de votação é bem legal, porque você pode fazer com vários elementos aqui dentro. Então deixa eu simular um caso de votação. Eu vou selecionar aqui alguns post-its que eu quero, sei lá, estou definindo qual imagem é melhor, qual personagem vocês preferem. Então eu posso criar uma votação, selecionar qual que é a área da votação que está funcionando e depois quais são os elementos. Então aqui eu quero filtrar por imagem. Beleza, então só essas duas imagens estão disponíveis. Eu vou falar que só dá para fazer um voto por objeto e cada pessoa vai ter um voto, a votação vai durar 15 minutos. Então a partir disso configurei o início da votação, dei Start, é isso. Votação rolando, eu posso me juntar ou posso falar não agora e dá para me juntar depois. A partir de agora, qualquer pessoa que entrar no Miro, ela pode fazer a votação. Tem uma pessoa que está controlando, que é quem iniciou. Então aqui essa outra pessoa pode dar um Join Voting, votar no item que ela quer. Ela pode mudar o voto se ela quiser. Então ela tem só um voto, né? Ela escolhe. E depois que você votou, finaliza, vai aparecer que você votou. Novas pessoas que entrarem, automaticamente quando elas deram Join Vote, vai aparecer um de 3, um de 4 e tal. E aí você pode fazer uma votação. Assim que você terminar, então deixa eu fazer meu voto aqui também. Assim que você terminar, conclui, dá um I'm done, e aí você só fala que você está pronto, né? Ou você dá um End for All quando finalizar, e aí você encerra a votação para todo mundo, dá um End Session, e é isso. Nesse momento, o Miro ele vai contabilizar os votos e vai dar os resultados. E o negócio que eu acho legal é, os resultados sempre vão ficar salvos nesse board. Então, se você quiser voltar e saber, aquela votação que a gente fez do logo, ou aquela votação para aquela ideia, quem votou em cada coisa, quais foram os votos, como é que estava, isso aqui fica salvo para sempre dentro do board, beleza? Então, se você der um foco aqui, clicou no item, ele mostra. Dá para deletar votações, dá para criar votações novas e elas ficam aqui sempre no histórico. Então, essa ferramenta de votação para colaborativo eu curto bastante. Aqui tem algumas outras coisas que dá para fazer. A parte de estimar tarefa, que é bem comum de fazer com ferramentas, o Miro também faz. Você consegue abrir um chat, trocar ideia em tempo real com a galera que está com o Miro aberto. Dá para fazer chamada de vídeo, chamada de voz, compartilhar a tela. Tem toda essa ferramenta aqui dentro. E mais infinitas outras. Geralmente o Miro ele vai tentar extrair o máximo do que a gente consegue para ferramentas colaborativas e fazer com que várias pessoas trabalhem ao mesmo tempo. Beleza? Bom, dito isso, vamos dar uma olhadinha no nosso fluxo. Colaboração em tempo real, acho que já tem uma ideia bacana. Eu falei um pouco sobre os comentários, né? Esse lance do arroba, de você marcar as pessoas, ele é possível, mas depende um pouco. Por exemplo, se você está com o Miro gratuito você consegue ter os seus últimos 3 boards. Então aqui o aula de Miro, por exemplo, é um board. Eu consigo ter os últimos 3 boards editáveis, completamente funcional, todos os recursos. A partir do momento que eu crio um 4º board, aquele primeiro que eu criei, eu não consigo mais editar. Eu só consigo visualizar. Então a limitação do Miro gratuito é essa. Só os seus últimos 3 boards são funcionais, beleza?
Os outros mais antigos ficam só por consulta. E aí, se você for pagar o Miro, ele tem um pricing, eu não lembro de cabeça quanto que é, então vamos pesquisar. Mas a grande questão desse pricing é que você paga por pessoa. Então, o Starter, por exemplo, ó, $8 por pessoa por mês. Isso na cobrança anual. Se for a cobrança mensal, $10. Então, se você quiser um Miro para ter várias pessoas mexendo, dá um pouco de trabalho porque fica caro, né? No entanto, se você tiver no Miro gratuito e adicionar várias pessoas ao seu time, você consegue marcar essas pessoas com um botãozinho aqui. Não é o Show Author. Também não é a tag. Deixa eu fazer o seguinte, vou mudar esse cara para o card. E aí, nesse card, nós temos essa opção, que é o Add Assign. E aí você consegue colocar pessoas que estão adicionadas no board. Então percebe que aqui, nesse caso, a fábrica não aparece. Porque a fábrica ela não está adicionada nesse board em si. Ela só está, apesar de ela estar online, ela não está adicionada. Quando eu dei um botão Share, eu dei um Share para qualquer pessoa editar com o link. Se eu quiser fazer com que a fábrica fique disponível aqui para adicionar o assign, eu preciso adicionar ela para o time. No momento que eu adicionei ela para o time de uma conta paga, eu começo a pagar mais por usuário. Então, é por isso que eu acabo não usando muito esse recurso e aí eu acabo... Você não tem todas as ferramentas, mas é isso, né? Então, você pode ter o Miro e pagar o Miro, desde que você não adicione pessoas nesse time, senão vai ficar mais caro por pessoa. Show de bola, deixa eu dar uns Ctrl+Z aqui, lindão. Então, com isso, colaboração em tempo real, acho que já tem bastante coisa, né? Dá para ter um feeling sobre. Ferramentas de organização, tags, votação, gerenciamento de tarefas. Eu falei já sobre tags, falei sobre votação, não falei sobre gerenciamento de tarefas. Então, bora falar um pouquinho sobre gerenciamento de tarefas. O Miro, ele tem uma ferramenta aqui, um app, que é o Kanban. Você consegue até integrar com outros softwares de gestão. Eu, particularmente, já fiz alguns testes em si, mas nem sempre funciona como esperado. Eu fui tentar entregar com o Trello e, na verdade, é ter um Miro conectado lá no Trello e não ter todas as tasks do Trello aqui. Então, eu recomendo sempre você dar uma olhada naquele app que você está usando, como é que ele funciona, porque às vezes a gente pode achar que é uma integração, mas na verdade é uma integração diferente. No entanto, o que eu curto para gerenciamento de tarefas é o Kanban. O Kanban, ele é uma forma rápida que a gente tem. Eu vou até criar um frame em volta desse cara. Mas ele é uma ferramenta rápida que a gente tem para criar uma lista simples com quantas colunas a gente quiser. Por padrão, eu posso ter um to-do, então eu posso falar, preciso criar o repositório. Então, criação do repositório vai ser o primeiro item que eu vou fazer. Esse cara está em to-do, eu consigo, como eu falei, né, eu não consigo adicionar assign para várias pessoas, porque eu precisaria pagar para elas, a gente pode usar a label para isso. Então, eu posso falar, o Paulo vai fazer esse item, mas a organização em si vai ser feita por outra pessoa. Então eu posso adicionar uma outra tag, então eu vou colocar, sei lá, Joana vai fazer isso, e eu vou colocar uma corzinha diferente para ela. Então dá para você utilizar o sistema de tags, esses cardzinhos, né, para funcionar. Você consegue pegar, opa, deixa eu deletar esse Kanban que ele criou aqui. Acho que ele criou, me parece que só bugou a renderização. Então eu posso dar um Ctrl R para atualizar. Deixa eu ver se ele criou aqui, ó. Só pra gente testar, não criou. Então, deu algum bug de renderização, faz parte. Às vezes acontece, é raro, mas acontece. Eu posso pegar esse card aqui, por exemplo, esse post-it, percebe que ele não entra no Kanban em si. Mas se eu tiver vários cards, vários post-itzinhos, eu selecionar todos e mudar eles para card, percebe que com essa estrutura de card em si, aí eles conseguem entrar no Kanban. E aí percebe quando eu arrasto, ele já organiza todo mundo. Então esse é um recurso bem legal se você quiser transformar post-its em cards, por exemplo. Show de bola. Outra forma da gente fazer, sem ser o Kanban por To Do, In Progress e Done, que é o Kanban tradicional, a gente pode colocar, esse aqui tem a ver com repositório. Esse aqui tem a ver com marketing. Você pode dar nomes diferentes para essas colunas. E depois que você dá esses nomes, você pode usar dentro de cada um dos cards uma coluna que é o status. E esse campo de status ele tem o to do, in progress e done. Então essa é uma outra forma de você colocar que essas tasks estão como to do e aí você gerencia o status dela aqui individualmente, beleza? Para gestão rápida, para esboçar ideias rápidas, eu gosto bastante dessa ferramenta, porque uma vez que eu dou enter aqui, estou digitando, coloquei lá item 3, eu dou enter, ele já cria um item novo. Então eu não preciso ficar criando post-it, arrastando coisa, eu só saio dando enter e escrevendo. Isso é fácil para quando eu quero só tirar uma ideia da minha cabeça e sair escrevendo,
sem ficar me preocupando com formatação. Antes eu usava muito o Word ou o bloco de notas, mas a partir do momento que eu descobri no Miro como ter o mesmo processo criativo, mas já estruturando algo que eu consigo trabalhar depois, elimina coisas no meu processo, né? Eu consigo fazer as coisas mais rápido. E tem toda a flexibilidade aqui de mover tarefas depois, selecionar, colocar tudo no como to-do, colocar várias tags ao mesmo tempo. Enfim, o céu é o limite, beleza? Você consegue mudar a cor de cada coluna também. Se eu mudar essa cor para rosa, por exemplo, eu consigo colocar todos os cards que estão aqui dentro como rosa. E aí fica um pouco mais organizado o que é de business, do que é de marketing. Então você pode escolher as cores também. Você pode colocar tags infinitas, editar as tags. Dá para colocar a data de finalização disso, adicionar algum link nesse item. Enfim, dá uma explorada aí depois nesse Kanban, beleza? Eu recomendo bastante. Um último ponto, às vezes as pessoas vêm arrastar tarefas e em vez de arrastar as tarefas, elas fazem isso aqui, ó. Arrasta o Kanban. Se você clicar no Kanban e selecionar esse botão Lock, o Kanban não mexe mais de posição, beleza? E aí garante que você não chega lá e o Kanban tá lá em cima ou tá em algum lugar perdido. E aí se você clicar Long Press, ele destrava e é isso. Beleza? Para essa parte de gestão de tarefas, funciona bem. Só tenha em mente que o Miro ele não é um software de gestão, então ele não vai ter um monte de recurso que softwares como o Trello tem. Então dá para usar para esboçar o pensamento, mas a partir do momento que o time vai crescendo, que você tem mais tarefas para gerenciar, que você quer história, coisa do tipo, eu recomendo sair do Miro e ir para uma outra ferramenta como o Trello, ou como o Gira, ou o Airtable, ou que vocês estiverem na vibe. Beleza? Então usa com sabedoria aí, esboça as ideias e tal, para ser rápido, né? Aquilo que eu falei do Enter, ele já sai criando, né? Mas depois, quando for evoluir, é interessante para algum outro software. Fechou? Deixa eu dar um Ctrl R. Aqui nesse Miro Desktop, o Ctrl R é o atalho que atualiza. Se for navegador, você pode dar o F5 normal se estiver no Windows, ou se estiver no Mac, aí tem que ser Ctrl R mesmo, não tem magia. Então o Ctrl R ele atualizou, percebe que já assumiu aquele elemento que estava bugado, e é isso. Agora que a gente já sabe como organizar o Miro, falou um pouco sobre votação, tag, gerenciamento de tarefa, bora mostrar como é que a gente faz para integrar com outras ferramentas. O Miro tem várias integrações, como eu comentei. Aqui tem alguns exemplos, Google Drive, Slack, o próprio Trello. Se você clicar aqui nesse maisinho e depois Get More Apps, você consegue visualizar todas as ferramentas que existem. Como eu comentei, uma delas, por exemplo, é o Google Drive. Então eu consigo trazer arquivos que estão no meu Google Drive, se eu fizer a sincronização, e a partir disso esses arquivos se tornam editáveis direto aqui pelo Miro. Então eu vou habilitar essa opção de Google Drive, se o seu não estiver pronto para instalar, clica no Install, e aí garanta que você aprovou todas as permissões que ele pedir, ele vai abrir uma página no Chrome para aprovar e tal, e aí com isso você já tem esse Google Drive instalado. E aí se eu pego, aqui eu coloquei um link de teste, por exemplo, se eu pegar esse arquivo aqui de teste, mesmo que ele esteja restrito, e copiar o link, estando integrado, no momento que eu colo esse link, percebe que ele já cola uma caixa aqui com o meu próprio documento. Se eu der 2 cliques nesse documento, ele abre a página do Google aqui, percebe que eu já tenho até um editor lá rolando, né, que é esse primeiro cursor aqui no começo, e eu tenho um segundo cursor agora, que eu posso colocar mais informações. Então, posso escrever livremente, editar, e é isso. Teste 3. E se a gente der uma olhada, ele editou lá normalzinho. Beleza? Se por acaso essa versão interna do Miro não estiver funcionando muito bem, que pode acontecer, eu recomendo você clicar no botão para abrir numa nova aba. Beleza? E aí trabalha com isso no navegador e tal, mas pelo menos a visualização aqui funciona. Ele atualiza aqui de tempos em tempos, ele vai atualizar para pegar o frame mais atualizado. Então você consegue ter um documento do Google direto aqui dentro do Miro, garantindo que o conteúdo está atualizado e navegando por páginas, caso seja necessário. Deixa eu criar uma página nova. Se eu volto para cá, para o Miro, deixa eu dar 2 cliques para forçar ele a atualizar, ver se ele tem uma página nova, beleza? Vou apertar ESC aqui para voltar. E agora sim, atualizadinho, uma página de 2. Se eu avançar, aí eu visualizo a segunda página. Isso também acontece com PDF. Se você pegar um PDF e jogar para cá, você consegue navegar a página. Acho que o arquivo de PowerPoint também você consegue arrastar, ele pega as páginas. Mas essa integração com o Google Drive eu gosto bastante. Aqui eu mostrei a parte do documento, mas ele também tem uma integração legal com planilha, beleza? Então pode funcionar.
Aqui, pessoal, o que eu recomendo é dar uma explorada nas ferramentas que você usa e ver se elas têm integração com o Miro e qual que é o tipo de integração. E antes de você instalar, clica na integração que você está a fim de ver, começa aqui com o Slack. Geralmente ele tem ou uma sequência de imagens ou algum vídeo. Então aqui no caso ele mostra o que é possível. Nesse caso do Slack, a partir do Slack a gente está criando um board para aquele canal, por exemplo, e está conectando esse cara no Slack. Então ele vai, qualquer atualização que tiver no Miro, ele vai disparar ali no Slack, fica um pouquinho mais integrado. E dá para marcar as pessoas ou anexar coisinhas lá para o Miro, beleza? Tem bastante integração, eu utilizo algumas de vez em quando, então dependendo do que vocês forem fazer, é legal conhecer esses caras. Show de bola. E aí, compartilhando e apresentando o quadro. Eu cheguei a mostrar como é que faz o share, né? Só clicar no botãozinho share e tem a opção de compartilhamento. Se você tiver com o Miro pago, você consegue compartilhar o board em si, senão você tem que compartilhar acesso ao time. Depois que você compartilhou o link desse board, qualquer pessoa pode abrir e simplesmente visualizar. Além disso, também é possível você entrar no modo de apresentação. Então, se eu tenho alguns boards, eu vou criar... Deixa eu criar um frame, na verdade, se eu tenho alguns frames, eu vou criar um frame 16:9. Vou colocar um post-it aqui de referência, no tamanho small, beleza? Pra gente ter um feeling. E eu vou colocar só frame 1 aqui para testar. Vou jogar esse cara um pouco para a direita, colocar o nome dele como 1. Show de bola. Deixa eu duplicar esse cara. Não cheguei a comentar, mas se você segurar o Alt, segura o botão Alt e arrasta, você consegue duplicar várias coisas. Então só de segurar o Alt é um jeito rápido aí de arrastar. Vou selecionar esse frame número 1. Por algum motivo ele está com algum hiperlink aqui nesse frame. Deve ter bugado só esse primeiro. Deixa eu deletar esse primeiro. E esse elementinho que tá bugado. Então, fingir que isso não aconteceu. Ctrl D, agora sim. Vou selecionar esse primeiro frame e eu vou dar Present. Aqui na setinha a gente consegue selecionar o que se eu quero apresentar o board, e aí ele navega por tudo. Se eu quero apresentar todos os frames ou as atividades em si. E eu vou só selecionar esse frame 2 e dar um Present. Ele já colocou esse cara full screen e deu um foco direto no meu frame. Aqui embaixo eu tenho uma ferramenta de navegação, ele está navegando por todos os frames. E eu tenho algumas outras ferramentas de votação, participante e tal, porque eu posso fazer uma apresentação um pouco mais interativa. E se eu selecionar, vou dar um stop aqui, vou selecionar só o frame 2 e o 3. E eu vou clicar aqui no Present. Vamos ver se tem alguma diferença. Percebe que com a seleção ele foi direto para o frame 1, ótimo, bom saber. Então agora eu vou fazer o seguinte, vou selecionar esses dois frames de novo e eu vou colocar aqui apresenta todos os frames como slide. Vamos ver se ele pega os 6 ainda. Mesma coisa, pegou todos os 6. Então uma coisa que eu recomendo, como ele pega sempre todos os frames, é você deixar o Miro só com o fluxo de frames que você quer apresentar. E aí eu posso focar, se eu quiser focar nos frames, eu só vou dando o next, percebe que ele vai dando um zoom automático dependendo do tamanho do frame. E aí, se o frame for um 16:9, como no meu caso, aí ele fica ali 100% na tela. E dá para você voltar e arrastar. Já fica com essa animaçãozinha, né? Então, uma coisa que eu vejo algumas pessoas utilizando é trabalhar no Miro com uma apresentação de slides. E aí eu quero aproveitar já para trazer um recurso extra, né? Principalmente nessa parte de apresentação, a gente consegue pegar uma área aqui que é de templates, que é esse carinha aqui. E dentro dos templates você tem várias coisas já meio que prontas, prévias, estruturas. Você pode só clicar e ele já traz isso pronto para você agilizar a preparação aqui no Miro. Tem muita coisa que dá para fazer. Eu quero definir o que eu vou priorizar. Eu quero criar um mapa mental para estruturar uma ideia. Eu quero, sei lá, fazer alguma coisa relacionada a marketing. Ele tem muita ferramenta de marketing aqui para você desenhar várias análises, né? Sem você precisar ficar buscando template na internet. Parte de negócio também. Tem Business Model Canvas, já tem Mind Map. E ele tem tanto modelos preenchidos quanto modelos em branco. Então isso aqui é um negócio que eu gosto bastante de utilizar. Porque, tem um ecossistema gigantesco. E eu acho que tem alguma coisa de apresentação também. Vamos ver o que ele tem de presentation. Olha, ele tem um Keynote Presentation, Simple Presentation, Storyboard, Sales, Business. Tá vendo que você tem várias estruturas de template? Eu não sei qual que vocês querem. Deixa eu pegar aqui, sei lá. Storyboard.
Training. Parece até a próxima, né? Antes de usar, eu vou dar um preview. Deixa eu ver o que esse cara tem. Aqui no preview, ele já tem até um Miro como preview. Carregando. Então, se eu quiser clicar, ele vai abrir esse Miro em si. Ou eu posso dar um full screen para sentir, né? E abrir um Miro dentro do outro. Então, aqui ele explica um pouco sobre esse cara. Presentation Title, Agenda, Introductions, por aí vai. Se você gostou desse cara, você pode clicar no botãozinho Use Template e ele vai adicionar esse template inteiro para o seu board. Então leva um tempinho e ele adiciona no primeiro espaço que tem disponível. Beleza? Só para exemplificar, eu vou deletar todos esses quadros aqui em cima e aí eu vou deixar só os quadros do template, depois eu dou um Ctrl Z e volto. E eu vou apresentar todos os frames aqui, ele vai focar no primeiro. Lindão, percebe que eu já tenho meu Presentation Title, e aí se eu apertar a setinha para a esquerda, ele já navega para minha agenda. Então eu consigo, aqui dentro do Miro, fazer essa... navegar aí por esses frames, né? Sempre setinha para a direita, ele avança. Se eu der um zoom out, percebe que ele continua na apresentação. Então eu consigo navegar, consigo dar um foco só nesse item, ter ferramentas que eu não teria se fosse numa apresentação normal. Eu gosto de às vezes apertar a letra P, que é a caneta, vem do pen ali em inglês. E às vezes quando eu estou explicando alguma coisa, eu gosto de dar um zoom, eu clico, seguro e arrasto, faço esse risco, dou um Ctrl Z para voltar, faço círculos. Então geralmente isso me ajuda a me conectar com quem eu estou falando, me ajuda a mostrar aquela informação que é mais importante, e aí eu tenho uma tela um pouco mais dinâmica e tal, dá para fazer essas brincadeirinhas. Arrastando, soltando e desenhando, isso aqui é bem interessante para você reforçar algumas coisas, beleza? E aí para navegar nos próximos frames, só continuar apertando para a direita, e é isso. E aí você tem todo o potencial de edição, se você quiser colocar um documento do Drive aqui dentro, se você quiser trazer um ícone rápido, percebe que você já tem essa imagem aqui, esse espacinho reservado, posso trazer um ícone e montar para cá. Então o Miro ele vai ter todas as ferramentas que você tem de organização em si, elas estão disponíveis, porque são frames normais, no modo de apresentação, mas, sei lá, eu sinto que tem um potencial criativo mais interessante. Fica uma ferramenta um pouco mais ampla e mais unificada. Tudo que eu aprendi, se eu aprendi estruturar Kanban, card, integrar, eu posso juntar isso. Então meio que você vai aprendendo cada vez mais e fazendo o ecossistema ficar mais interessante. Show de bola. Deixa eu dar uns Ctrl Zs aqui para voltar aos meus frames que estavam antes. Falei um pouco já sobre o lance dos templates, como apresentar quadro e tal. Aqui, alguns desses eu já cheguei a comentar conforme a gente estava falando, né? Então, personalizar escolhendo cores, fontes e outros modelos visuais, eu acho que tá bem implícito. Só não falei sobre fonte, mas é simples. Todo elemento que você colocar tem uma opção de fonte, seja uma fonte mais retinha ou uma fonte mais desenhada à mão. Então tem essa possibilidade. Ou você consegue clicar aqui. Eu acho que o que vai ter estilo de fonte vão ser alguns. Esse de texto aqui, por exemplo, tem estilo de fonte. Aí você consegue selecionar as fontes que ele tem por padrão. Você não consegue instalar outras fontes, beleza? Só usar as fontes que ele tem, mas às vezes já dá um feeling mais interessante. Só um parênteses, para a gente que é de código, eu pelo menos curto, tem essa opção desse code block, que você pode, o atalho deles são as crases, fazendo referência ao Markdown, né, que também é a crase para definir bloco. E aqui você pode ter um bloco de variável e trabalhar com várias linguagens que ele já tem syntax highlight. Então, esse bloco é bem interessante. Quando você quer exibir um código, alguma coisa, você só copia e cola nesse blocão, ele já fica bonitão. E dá para exibir ou ocultar os números das linhas, beleza? Então, esse é um cara bem interessante, já fazendo um aspecto ali de formatação de fonte e tal. Entre esse cara. Perfeito. Utilização de widgets, eu já mostrei alguns desses widgets, conforme a gente estava usando, né? Widgets são esses caras aqui da esquerda, também chamado de apps. Qualquer um desses ícones é um widget. Os principais que eu gosto, o Mind Map, que é esse atalho F, eu gosto bastante. Esse atalho acho que não vai funcionar não, hein? Porque o frame, o Miro, acho que tá muito louco aqui, ó. Percebe que ele colocou os dois como F, mas não faz sentido. O F é o frame. Quando você apertar F, ele já vai direto pro frame, então Mind Map não tem atalho, porque a galera do Miro vacilou. Mas beleza. Se eu colocar aqui item 1, o Mind Map, geralmente eu vou estruturar alguma coisa. Então, sei lá, vou estruturar uma aula. Então eu vou colocar roteiro da aula. Beleza. Percebe que eu tenho várias setinhas aqui desses mais em volta, né? Eu posso escolher qual que é a direção que ele vai. Se ele vai para a direita ou para a esquerda, ou se ele vai para cima ou para baixo. Então, se eu colocar para a esquerda, agora esse mind map se transformou em um mind map lateral. Se eu pegar um outro mind map e fizer para baixo, agora esse mind map, ele é um mind map cima-baixo. Então, um ou outro, beleza? Não dá para ser os dois,
mas dá para mudar. Se eu não quiser mais lateral, eu posso mudar para colocar ele para cima e para baixo. Beleza. Além disso, o Miro ele tem uma parte de organizar automaticamente o auto layout. Se você desativar, é possível você ajustar os mind maps de acordo com o que você quiser. Se você ativar o auto, aí ele ajusta de acordo com o modelo que dá. Esse auto é uma função relativamente nova e eu gosto bastante dessa função, então eu geralmente coloco o automático. Por mais que não deixe estruturar do jeitinho que eu quero, eu perco muito menos tempo ajustando o tamanho de coisa e aí eu só vou criando itens aqui de forma bem fácil. Então, se eu quiser criar um roteiro da aula como eu comentei, eu posso criar um frame novo e aí eu crio um item para a direção que eu quero e eu escrevo item 1. Quando eu dou Enter, ele cria um novo item para mim. Então, sempre eu vou escrevendo e dando Enter. Se eu quero falar alguma coisa, fazer um sub-item, eu posso apertar a tecla Tab. E quando eu aperto a tecla Tab, agora eu tenho um sub-item. Enter, a mesma coisa, e por aí vai. Beleza? Então, esse recurso eu acho bem interessante, porque quando eu quero estruturar uma ideia, eu simplesmente saio escrevendo e dando Enter. Do mesmo jeito que eu fiz aqui no Kanban, em que eu dou Enter e coloco um item novo, eu posso fazer no Mind Map. Eu clico nesse item, um Enter seleciona o elemento, o segundo Enter cria um item novo. Quando eu já estou com o elemento selecionado e com o cursor de texto ativado, aí eu só aperto o Enter, ele cria um item novo. Beleza? Percebe que automaticamente ele vai fazendo as cores, né? Então cada itemzinho tem a sua cor, aí ele vai seguindo nessa paleta de cor normal. E se você quiser, você consegue mudar o tema de cores. Você seleciona o frame principal e aí dá um randomize, ele muda as cores para todo mundo. Então essa é uma opção, você randomizar. Ou você deixar ele seguindo no item natural, cada item que você cria, ele vai para um próximo item dentro daquela paleta que eu comentei. Então depois laranja, amarelo, verde e tal, e depois ele volta. Então eu gosto bastante desse recurso aí das cores para deixar o meu mind map um pouco mais claro. Percebe que ele vai expandindo os subitens do mesmo jeito. Belezinha? Então com isso tá o mind map. Essa é uma das principais ferramentas para você estruturar pensamento, porque depois você tem versatilidade para estruturar esse cara. Se você copiar e colar esse mind map, percebe que ele solta como mind maps novos, que podem ser expandidos a partir daqui e por aí vai. Então sigam essa dica aí de usar o mind map. Deixa eu ver o que mais que a gente tem. Então falei sobre mapa mental, legal. Vamos falar sobre tabela dinâmica agora. Quando a gente cria uma tabela, este carinha, não sei se ele está aqui no meu fácil. Se ele não tiver aqui, não tem problema. A gente clica no More Apps, ele vai estar aqui. Aí se eu sempre usar table e quiser trazer ele de forma mais rápida, eu posso jogar para cá. Aí ele fica aqui embaixo, beleza? Só que aqui tem um limite, então pode ser que você tire alguma coisa para colocar outra. Charts, a mesma coisa. Posso jogar um charts para cá, por exemplo. Ó, percebe que o charts ele já não ficou porque não tem espaço. Então deixa eu tirar um que eu não uso tanto. Vou tirar esse upload. E agora sim, meu charts bonitão tá aqui. Posso colocar alguns gráficos. Vou colocar esse gráfico que depois eu quero mostrar. E quero colocar uma tabela também. Então vou criar uma tabelinha aqui. Show de bola. Vou aumentar esse frame. A princípio, a tabela ela é bem interessante porque você consegue colocar qualquer texto dentro dela, dentro de qualquer coluna. Você consegue arrastar as colunas em si, normalmente. E você consegue adicionar ícones aqui dentro, se você quiser. Então, se eu adicionar um ícone aqui, esse ícone ele já fica dentro da própria tabela. Então, quando eu arrasto a tabela, ele já está conectado. Essa tabela vai servir para várias coisas. Geralmente, quando você quer estruturar pensamentos e ter colunas e linhas, esse cara funciona. Ela também é integrada com cards. Então eu conseguiria colocar um card aqui, por exemplo. E se eu quiser conectar esse cara com outras colunas. Se eu quiser fazer um Gantt, por exemplo, que é um gráfico que a gente tem em gestão de projetos, eu posso colocar aqui, sei lá, primeira semana, janeiro. Aí eu vou colocar aqui segunda semana, janeiro. Eu poderia criar um card, por exemplo, e falar que eu tenho algum item específico. Deixa eu jogar esse cara nas duas. Eu tenho algum item específico rolando aqui nessas 2 semanas. Quando eu finalizar esse item, eu quero conectar ele. Então eu tenho esse botãozinho, essa bolinha aqui do lado, né? Que a gente conecta as coisas. E aí eu posso também mexer no tipo dessa linha. Tem uma customização bem longa aqui. Não vou entrar tanto nos detalhes, mas depois explorem aí. E aí eu posso chegar e falar, primeiro eu preciso criar meu repositório, para depois fazer a organização dele, por exemplo. Que estou só viajando, né? Mas para vocês sentirem um pouco o potencial da ferramenta,
quando o assunto é organizar projetos. Consigo dar uma corzinha para esse card também, tem um fill card background, já fica mais bonitão. Posso trazer uma cor diferente se eu quiser falar que é uma outra equipe que vai fazer. Posso trazer legenda, posso trazer formatação para esse cara. Só para essa primeira linha, por exemplo, ter uma formatação diferente. E por aí vai, o céu é o limite. Então, nessas tabelas, acho que dá para criar bastante coisa e dá para estruturar do jeito que vocês estiverem afim, beleza? Acho que a única limitação aqui que vale comentar, ela tem um limite de linhas e de colunas, então se a tabela for muito grande, você vai precisar de mais de uma tabela aqui no Miro. Então tem essa limitação. Fechou? Falei sobre a tabela, deixa eu deixar esse cara aqui. O lance dos gráficos é bem simples, os gráficos em si, mas você consegue mudar os títulos e colocar dados por aqui. Então, para gráficos básicos, percebe que ele já tem uma integração interessante. E eu consigo colocar texto 1, nome 2, definir se eu vou ter um título ou não. Aqui, título do gráfico. Então, se eu tiver um título, eu posso ativar ou desativar, ele já ajusta. Ativar ou desativar a legenda. Colocar mais itens de um jeito fácil. E é isso. Bem simplesinho, a gente consegue ter um gráfico aqui. Existem outros, né? Se quiser fazer um gráfico de funil e tal. Enfim, explorem esses caras, testa, experimenta, sem medo de ser feliz, beleza? Não tem medo de quebrar. Se quebrar, deleta o board e cria outro. E é isso. Bom, com isso acho que eu já falei sobre os principais. Vamos ver o que mais que eu tenho aqui no meu roteiro. Utilização de widgets, já falei, né? Então esse é o ponto que a gente conclui agora. Bom, sobre template já falei bastante, né? A gente trabalhou um pouco com os templates, então acho que é isso. Explorem mais templates aí. Sempre testa, porque eu acho que um potencial de agilizar realmente o seu trampo e também pegar ideias de como organizar as coisas, né? Eu recomendo bastante esses templates, tá? Obviamente que eu não conheço todos, eu utilizei, sei lá, no máximo uns 10, 15 aí na vida, mas sempre eu me surpreendo quando eu acho algum templatezinho de conversa, ou algum template de como seguir na reunião, ou como planejar as coisas, como... Enfim, tem muito template. Esses são os templates oficiais que estão aqui dentro, mas tem templates também no próprio Google. Colaboração remota, já falei um pouco sobre, né? Não cheguei a testar o mecanismo de vídeo, nem estimation, mas acho que aqui o melhor dos caminhos é você testar mesmo essa ferramenta para sentir como é que ela funciona. Sabendo que existe, o meu papel que já está cumprido. E por último, na parte de gerenciamento de projetos, o Miro ele pode ser utilizado para gerenciar projeto. E aqui eu quero falar um pouco sobre um projeto que eu gerenciei, que foi o projeto do Ocean. Então deixa eu pegar aqui o Miro do Ocean para a gente ter um feeling de como é uma aplicação, um projeto aqui na vida real. Ele vai demorar um pouco para abrir. Enquanto ele abre, deixa eu fechar esses carinhas aqui. Tá. Bom, enquanto esse Miro abre, trazer alguns aspectos que são importantes. Primeiro, você consegue dividir o Miro com as áreas, áreas que você tem dentro do seu projeto, e aí você tem um espaço reservado para cada um. Você pode ter um frame também geral. Nesse frame geral você apresenta qual que é as ideias do projeto, se tiver alguma referência por trás, algum documento de PDF, você tem aquela documentação ali. E aí, a partir disso, você consegue expandir tanto no seu planejamento macro, garantindo que todo mundo tenha a mesma visão do projeto, mas também entrar nos detalhes de algumas implementações de cada uma das equipes e fazerem elas se comunicarem. Então, nesse projetinho aqui, por exemplo, esse aqui do Ocean Task Force, eu tenho aquelas áreas que eu comentei. Então, aqui a gente tem Overview, planejamento, produto, back-end, front-end e QA. E aqui no Overview do projeto, a gente pode ter algumas informações macro, como quais são os itens que precisam ser desenvolvidos, qual que é a equipe que está por trás, qual que é o organograma. Então aqui eu tenho um overview para todo mundo saber do que é esse projeto, todo mundo ter a mesma visão. Depois eu tenho algumas sessões de planejamento, então eu consigo ter análise do site, eu consigo jogar print do site aqui inteira e fazer uma análise em cima com quadrados. Eu consigo jogar tarefas e ver qual que é a prioridade das tarefas, essencial versus não seria legal ter. Também pesando por dificuldade, né, o que é mais fácil com o que é mais difícil, para ter uma estruturação legal. Eu consigo ter um gráfico de Gantt bem aproximado para a gente ter uma ideia de qual tarefa vem antes, qual tarefa vem depois, que equipe que está por trás. A equipe de design tem que liberar uma tarefa para a equipe de front-end, back-end também, e por aí vai. Então isso você consegue adicionar, né? Essa aqui é uma tabela como aquela que eu tinha comentado, mas aqui já preenchida com cores e tal.
E além disso, a gente tem alguns estudos também. Então, qualquer estudo que você vá fazer sobre telas, você pode criar um frame novo e fazer o estudo sobre a funcionalidade em si, modelagem, ter alguns itens, realmente esboçar e tirar aquele pensamento da cabeça, mas de certa forma você documenta todo aquele pensamento. Aqui dá para sentir aquele lance que eu falei do Miro ser expansível, né? Então o Miro aqui está expansível para baixo e eu tenho algum espacinho na direita se eu precisar, mas cada área meio que tem a sua estrutura. Então, com isso aqui, acho que a gente já tem um feeling legal sobre uma aplicação de um Miro gerenciando um projeto na vida real. Tem outro que eu gosto bastante, que é um Miro mais utilizado para prototipação. Então esse foi o Miro utilizado aí para criação de um jogo. E nesse caso o que a gente fez foi pegar o roteiro do jogo que foi escrito num documento do Word e transformar esse roteiro do game dentro de alguns quadrinhos e algum storyboard aqui dentro do Miro, beleza? Então foi uma forma da gente visualizar o jogo, como ia ser o fluxo do jogo, quais ações que teriam, sem precisar desenvolver nada do game, só colocando imagens naquela linha de prototipação e narrando a história de uma forma bem simples. Então aqui, esse é um jogo que a gente fez para semana do setembro, para aquele mês, né, do Setembro Amarelo. A gente fez um jogo falando sobre a jornada do acolhimento, 3 personas diferentes que se relacionam com o tema depressão de alguma forma. A primeira de uma pessoa sem diagnóstico, por exemplo, e aí a gente fez um jogo para narrar essa jornada da pessoa e trazer aqui alguns pontos. Então, no caso, percebe que todos os pontos que a gente tinha interação com o player estavam aqui. E aí, se eu quiser simular o jogo, né, um jogo que anda para a esquerda e para a direita, eu consigo só clicar no player e simular que estou andando, eu consigo simular diálogo, eu consigo simular interpretação, tudo usando a minha imaginação, né? E em vez de fazer isso no papel, geralmente a gente faz isso muito no papel e caneta, eu faço aqui no Miro usando ele como esse software. E todo mundo vendo, todo mundo assistindo, com potencial de criação quase que ilimitado. Então aqui é para ter um pouco do feeling de possibilidades, né, no Miro. Mostrei um projeto de desenvolvimento de software, agora um projeto de desenvolvimento de jogo. Aí dá para ter um feeling sobre o potencial da ferramenta em si, analisar arte, estudar assets de outros games, criar fluxos, criar storyboard. Aqui o céu é o limite, beleza? Voltando para aquele nosso Miro original, acho que é isso. Agora temos um feeling do último ponto, que é gerenciamento de projetos, beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo, espero que tenha dado para ter um feeling sobre o potencial do Miro e algumas ferramentas. Se por acaso teve alguma coisa que eu não falei sobre que vocês acham que faz sentido falar, dá um salve, manda aí nos comentários que no próximo vídeo eu posso gravar sobre alguma ferramenta específica, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, um grande beijo para vocês e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!